Muito obrigado. Bom, então, vamos lá dar continuidade, por favor, professor Gilvan. Obrigado, Rivelino. Bom, então, só por formalidade, então, meu nome é Gilvan Yogi, sou professor do Departamento de Oceanografia da UFPE. Bom dia a todos e todas que estão presentes aqui no auditório do Senai Cimatec e também quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Agradeço ao professor Rui pelo convite para participar aqui desse seminário. Está sendo uma oportunidade excelente de ver os resultados desses projetos, fazer contato com as pessoas e ampliar os nossos horizontes, né? Então, como o tema da mesa redonda hoje é contaminação e impactos nos sistemas socioecológicos e na segurança alimentar, a Ana Cecília, que falou antes de mim, falou sobre os impactos aqui na Bahia, né? Os trabalhos que eles vêm desenvolvendo, e eu vou falar principalmente sobre os impactos lá na costa de Pernambuco. Então, eu não vou falar só dos trabalhos que o meu grupo de pesquisa desenvolveu, mas de toda uma rede que está trabalhando lá. A gente está trabalhando em parceria, vários laboratórios, um trabalho bem multidisciplinar, bem interdisciplinar. E dentro desse trabalho, inclui também a área de estudo do PELD, né? No PELD TANS. Só recapitulando, então, aqui esses dados de óleo, né? E fazendo uma comparação do acidente em nível Brasil e em Pernambuco. Então, a gente sabe que cerca de 3 mil quilômetros de costa no Brasil foram afetados, e a costa de Pernambuco é uma costa bem pequena, somente aí não chega a 200 quilômetros de extensão, e representa só 6% da costa atingida pelo acidente em 2019. Por outro lado, dos 5.500 toneladas de resíduos que foram recolhidos ao longo de toda a costa impactada, cerca de 1.500 toneladas desses resíduos foram coletados na costa de Pernambuco, ou seja, uma linha de costa que representa cerca de 6% da extensão, né, de costa brasileira impactada, recebeu mais, de lá foram recolhidos mais de 25% dos resíduos de petróleo em nível nacional, né? E aqui essa figura mostra a distribuição por municípios, e a gente pode ver aqui que o município de Cabo de Santo Agostinho, que tem um litoral aí de 20 quilômetros, só de lá foram recolhidos mais de 1.000 toneladas de óleo. Então, ou seja, cerca aí quase 20% do óleo foi recolhido num trecho de litoral bem pequeno ali em Pernambuco. E destacando aqui também que o segundo município mais impactado lá em Pernambuco foi Tamandaré, que é justamente a área onde fica ali o PELD TANS. Teve 2 estuários ali que foram bastante impactados, o do Rio Formoso e o do Rio Mamucabas. E aí o Renato ele já apresentou os dados de água ontem, né? E aí, então, só recapitulando um pouco essa questão de água que o Marcos falou também no primeiro dia, foi feito um embarque no Vital de Oliveira, lá na época do desastre, para ver se a gente conseguia ver algum indício de óleo na quebra da plataforma, em toda a extensão, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia. E era mais ou menos como procurar agulha em palheiro, que é extremamente difícil, né? Então, na época, a gente quase não tinha informação sobre o óleo, e aí os modelos do INPE diziam que a gente já sabia que o óleo estava sendo transportado em subsuperfície, os modelos do INPE diziam que a mancha estava sendo transportada entre 5 e 15 metros de profundidade. Então, a gente coletou água, por exemplo, na época, a 8 metros de profundidade, que era o meio termo disso. Aí depois, bem depois do acidente, veio o trabalho do Lentini aqui da UFBA dizendo que as manchas, na verdade, estavam sendo transportadas abaixo dos 17 metros de profundidade, ou seja, a gente já estava coletando água no lugar errado, por isso que a gente acabou que não achou nenhum indício também de óleo na água na plataforma continental lá na época, né? E aí o Marcos também falou, segunda-feira, que provavelmente as manchas de óleo estavam sendo transportadas, o que faz muito sentido, né? No topo da termoclina, que devia estar por volta de algumas dezenas de metros de profundidade. Então, isso aí foi o trabalho de análise de água na plataforma, só que também a gente teve uma demanda, bem lá na época do desastre,
do governo de Pernambuco, da CPRH, que é a Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, onde eles pediram para a gente analisar lá no Departamento de Oceanografia a amostra de água da praia, dias depois do evento. As amostras de água foram coletadas entre 3 e 7 dias depois que as praias foram impactadas, porque existia essa preocupação de que pode tomar banho, não pode tomar banho na água, sobre a qualidade da água, né? Então, foram coletadas amostras de água em 14 praias impactadas, e os níveis variaram bastante, desde menor que o limite de quantificação, que foi 0,25 nanogramas por litro, até 66 mil nanogramas por litro. Tá, isso aí variou bastante. Então, aí, esse dado aqui de 66 mil nanogramas por litro, que dá 66 microgramas por litro, é um nível muito alto, e foi numa praia onde visivelmente tinha óleo na água. Nas outras, visivelmente não dava para ver óleo na água, e os níveis variaram, mas de uma maneira geral eles foram baixos. E aí, só usando aqui o limite de 10 nanogramas por litro como referência, mais de 1/3 dessas amostras lá na semana do desastre tiveram contaminadas com esses níveis acima de 10 nanogramas por litro. E comparando com a resolução do CONAMA, que fala sobre padrões de qualidade da água e tem valores de referência para alguns HPAs, somente uma das praias, Itapuama, que foi essa aqui que deu um valor muito alto, onde visivelmente tinha óleo na água, que ficou acima dos padrões de qualidade. Ou seja, poucos dias depois de uma praia ser impactada pelas manchas, em termos de padrões de qualidade da água para uso humano, a água da praia estava ok, né? E aí a gente fez outro trabalho em parceria com o professor Janderson, da Federal Rural, coletamos amostras de água de praia também em janeiro de 21 e julho de 21, né? Teve que esperar passar a pandemia para fazer esse trabalho, e aí foram coletadas amostras em 25 praias, praias que foram impactadas e praias que não foram impactadas lá na época, e os valores foram mais baixos, né? A mediana foi parecida com a época do desastre, né? Mas não teve nenhuma praia com uma contaminação muito alta. E aí, então, tomando mais uma vez como referência esses 10 nanogramas por litro, menos de 10% das praias ultrapassaram esse valor, né? E em janeiro de 21, uma única praia, Barra de Sirinhaém, que apresentou esse valor de 230 nanogramas por litro, ficou acima dos critérios do CONAMA. Possivelmente porque era uma desembocadura de rio, e aí essa fonte de contaminação veio do próprio rio Sirinhaém. Tá, tudo bem, a água da praia estava própria para fins de uso humano. Mas e os micro-organismos que vivem ali? Aí teve o trabalho, então, que foi publicado pelo grupo lá do professor Pedro Melo, que é lá da Federal, da professora Zigrid, do professor Mauro Melo, que é da Rural. A professora Beatriz apresentou já esse resultado aqui ontem. Eu vou focar em algumas coisas que ela não comentou, né? Então, esse já é um trabalho que eles vêm desenvolvendo dentro do PELD há bastante tempo, vários anos lá, então eles já conheciam como era o sistema, e na semana da chegada das manchas de óleo lá em Tamandaré, eles foram lá e coletaram amostras nos 3 pontos deles, né? Próximo aqui da pluma do rio Mamucabas, que foi uma região que entrou bastante óleo aqui, e é um estuário bem pequeno, na Baía de Tamandaré, e aqui em cima dos recifes, aqui próximos de uma área fechada, mas como a gente sabe que poluição não tem limites, né? Então os poluentes não sabem que eles não podem entrar ali naquela área porque é uma área de preservação total ali, né? E aí eles observaram que as gotículas de óleo na água, elas estavam mais ou menos no tamanho do microzooplâncton. E as imagens aqui de microscópio mostram aqui que, apesar das gotículas serem muito pequenas para a gente, seres humanos, elas eram muito grandes para o zooplâncton, para os copépodos, né? Então, há vários organismos com gotículas de óleos grudados, aqui isso é uma larva de Brachyura, uma zoé, né? Com os apêndices bucais contaminados com óleo, ou seja, indicando que esse animal, ele ingeriu óleo, porque ele manipulou com os seus apêndices e acabou engolindo isso, né? E aí vale ressaltar, né, que os braquiuras são caranguejos que são importantes recursos pesqueiros e que foram diretamente, então, impactados por
por essas gotículas de óleo que a gente não via, mas que estavam lá. Aqui são mais imagens com copépodos, com gotículas de óleo aqui. E esse gráfico que a Bia mostrou ontem também, aqui mostrando aqui os resultados da pluma, perto do rio Mamucabas, da Bahia e dos Recifes, e a abundância relativa de zooplâncton nessas amostras. Tá? E aqui vale destacar que tinha muitos náuplios de copépodos nessas amostras. Ou seja, os náuplios são os estágios iniciais ali que são mais sensíveis à contaminação. E aí, também é interessante aqui que na pluma do rio Mamucabas, que foi uma área que entrou muito óleo, a proporção de náuplios foi menor do que, por exemplo, na Baía de Tamandaré, que pode ser um indício de que esses náuplios, alguns, eles podem ter morrido devido a esse impacto dessas gotículas de óleo. E um outro dado interessante, que lá nos Recifes tinha muita larva de coral, indicando que na época, na semana do desastre, estava tendo um evento reprodutivo de corais, que pode ter impactado o recrutamento desses corais. E aí, com base nisso, o professor Marius, esse trabalho que também já está publicado, a Bia também mostrou rapidamente ele aqui, fez um experimento em laboratório com a zooxantela, que vive em simbiose com os corais. E aí, nesse trabalho, a gente fez o quê? A gente pegou uma amostra de óleo que a gente coletou na praia lá na época, dissolveu aquele óleo na água, e aí expôs o óleo dissolvido na água para a zooxantela. Da espécie aqui é um dinoflagelado autotrófico, né? Symbiodinium glini. E aí, o que mostraram os resultados? Aqui nesse gráfico, a gente tem o resultado aqui em preto do controle, em vermelho das zooxantelas que foram expostas a óleo. E a gente pode ver aqui que no eixo X a gente tem o quê? Tem o crescimento. Então a gente vê que o crescimento das zooxantelas expostas ao óleo praticamente caiu pela metade. E aí tem a questão que se falou muito aqui sobre resiliência, impactos vinculados a mudanças climáticas. As amostras que foram expostas nesse primeiro experimento foram repicadas para um novo meio de cultura, foram cultivadas durante mais 30 dias, e aí, pelos cálculos do professor Marius, no caso aqui da zooxantela exposta ao óleo, isso representou 8 gerações de micro-organismos ali. 8 gerações depois, a gente fez um novo experimento, e aí simulando o quê? Simulando condições de baixa salinidade, como se fosse um evento de chuva, que leva toda essa água doce para a região costeira, onde estão os recifes. Então, foi feito um estudo com salinidade 15, tá? Então, esse aqui é o controle. Então, a gente viu que em baixa salinidade, controle aqui em salinidade 35, teve um crescimento bem parecido com o do primeiro experimento, mas já quando ele foi, essa mesma amostra de controle foi exposta a uma salinidade baixa, já caiu o seu crescimento. E a amostra que foi, as zooxantelas que foram expostas no óleo no primeiro experimento, tiveram um crescimento também parecido aqui a salinidade 35, só que em salinidade mais baixa, caiu mais ainda o crescimento desses organismos. Então, se a gente pegar daqui do controle, que não foi exposto ao óleo, para os organismos que foram expostos primeiro ao óleo, depois a uma condição de baixa salinidade, houve uma queda no crescimento de quase 70% desses organismos. Então, aí a gente fica se perguntando nessa questão da resiliência. Impactos consecutivos, seja do óleo, seja de mudanças climáticas. Na época aí, de 2000 para 2020, a gente nem observou uma chuva intensa. Essa chuva intensa aconteceu esse ano, mas lá na época teve um evento de aumento da temperatura do mar, que teve um evento de branqueamento bastante significativo aqui na região Nordeste. Então, esses impactos consecutivos estão mostrando aqui que os organismos, essa capacidade de resiliência está sendo afetada. Aqui são resultados de laboratório, mas isso possivelmente está acontecendo também no meio ambiente. E aí, outros trabalhos que foram feitos também, agora saindo do plâncton, indo para o bentos,
Tem o trabalho do grupo do professor Souto, que eles publicaram 2 trabalhos nessa época. Aí eles estudaram a Praia do Paiva, que fica lá no município de Cabo Santo Agostinho, que foi muito impactada pelo óleo. E aí, o que eles fizeram? Eles estudaram o bentos associado a 2 algas, tá? Uma clorofícia e uma rodofícia, e aí eles já estavam, da importância também dos estudos de baseline, né, que a gente comentou aqui durante a semana, eles já estavam coletando amostra antes do acidente, continuaram coletando amostra durante o acidente e coletaram amostra durante mais se não me engano, 2 meses depois do acidente para acompanhar esse impacto, né? Então, aqui a gente tem uma foto da clorofícia, e aí a gente vê aqui aonde o óleo grudou, o tecido morreu, tá? Então, isso aqui é o impacto físico do óleo. O professor Renato falou que os alifáticos, os educantes alifáticos, geralmente a toxicidade deles é baixa, é verdade, quimicamente falando é verdade, mas eles são responsáveis por esse impacto físico aqui do óleo no primeiro momento. Aqui, essa aqui é a rodofícia, também contaminada com óleo, e aqui um caranguejo que vive associado a essas algas, também com manchas de óleo sobre o organismo. E aí eles fizeram um trabalho de estudos ecológicos, né, que estão representados aqui nesses 2 gráficos, os 2 de cima aqui são com a clorofícia e os 2 de baixo com a rodofícia. Então aqui no eixo X não dá para ver direito, mas aqui é 2 meses antes do óleo, 1 mês antes do óleo, aqui é a semana do óleo, 1 semana depois do óleo, 2 semanas depois do óleo, 1 mês depois do óleo e 2 meses depois do óleo. Então, se a gente for olhar aqui o gráfico de baixo, a gente pode ver que na semana do óleo, aqui para a rodofícia, a abundância de organismos bentônicos associados a ela diminuiu, e também diminuiu a diversidade e a equitatividade na semana do óleo, ou seja, chegou o óleo, já houve ali um impacto grande na fauna associada a essa alga. E aqui no caso da clorofícia, a gente vê que o impacto aqui na abundância de espécies foi 1 semana depois do óleo. E aqui esse aumento, segundo o trabalho do professor Souto, indica que 2 espécies oportunistas aumentaram a sua abundância ali na época. Então, são espécies mais resistentes, então diminuiu a diversidade, mas espécies oportunistas aproveitaram aquele momento de fragilidade do sistema e eles acabaram aumentando a sua abundância como fauna associada a essas algas. Aí um outro trabalho também do grupo do professor Souto, que foi feito ali na Praia do Paiva também, só que aí dessa vez aqui envolvendo uma relação simbiótica entre um poliqueta e uma esponja. Então eles também já estavam coletando essas amostras desde julho, desde antes do impacto, continuaram coletando amostras até janeiro, ou seja, depois do impacto. E aqui a gente tem fotos, esse aqui é o poliqueta, que vive associado à esponja, essa aqui é a esponja com manchas de óleo, ali nos canais de filtração da esponja, a capacidade de filtração da esponja é bastante grande, e aqui são imagens dos poliquetas, né? Essa aqui é essa área pontilhada indica aqui a faringe deles, óleo dentro, fora e dentro aqui da faringe. E aí, por métodos tá difícil aqui. Mas espectrais, vamos facilitar aqui. A espectroscopia Raman, esse daqui é o sinal do óleo, da mancha, de uma mancha de óleo, que foi pegada separada, e aqui o mesmo sinal das pequenas manchas dentro e fora do poliqueta. Então, indicando que realmente essas pequenas manchas aqui, confirmando que isso era óleo e que esses organismos ingeriram óleo também. Tá? E aí, aqui falando sobre o acompanhamento temporal, né, julho, agosto, até janeiro, a gente pode ver aqui que antes das manchas, a abundância estava crescendo, o tamanho médio dos organismos era pequeno, indicando que eles também estavam num evento ali reprodutivo. Logo depois, quando começaram a chegar as pequenas manchas, aqui, essa seta aqui são as pequenas manchas, aqui são as grandes manchas, chegando nas pequenas manchas, a abundância já caiu drasticamente,
né, e demorou vários meses, alguns meses, para os urânios se recuperarem e chegarem a uma abundância do pré-mancha. E esse gráfico aqui indica que a mudança em classe de tamanho não aconteceu. Então, todas as classes de tamanho, desde os juvenis até os adultos, acabaram sendo impactados por essas manchas de óleo. Aqui é só para ilustrar também um outro trabalho na praia de Gaibu, que fica ali pertinho da praia do Paiva, Recife contaminado com óleo, e os caranguejos aqui nas cerdas, nas patas, com óleo contaminado, aqui um hepatopâncreas também manchado, talvez um tecido necrosado. O trabalho da Juliana, que está submetido já, ela é orientada da professora Eliette. E, então, eles viram que lá na semana, em novembro, eles viram animais oleados e também eles perceberam que estava muito fácil de coletar os organismos, que geralmente é um organismo que é difícil de ser coletado. Lá em novembro, na semana do impacto das manchas, estava muito fácil de coletar. Eles perceberam que os organismos estavam meio que atordoados, não estavam no seu estado normal de saúde, porque eles não fugiam a uma ameaça ali de eles serem pegos pelos pesquisadores. Tá, então a gente falou sobre os impactos na biota, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a contaminação do sedimento, tá falando de bentos, né? Lá na época do Vital, quando a gente coletou amostra de água, a gente coletou amostra de sedimento na quebra da plataforma, tá? Desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, e mais algumas amostras bem costeiras ali em Pernambuco. E aí, o que os resultados mostraram? De uma maneira geral, os níveis foram baixos, intermediários aí no máximo, na plataforma continental. A maior parte das amostras indicava, ali, a gente fez análise de alifático de aromático, indicava a contaminação natural. A gente encontrou bastante o C17, que é um alifático que é indicador de macroalgas. Em algumas amostras a gente encontrou a influência continental, por exemplo, na amostra que foi coletada aqui, perto da Baía de Todos os Santos, essa última amostra, como a quebra da plataforma se aproxima bastante da zona costeira aqui, a gente viu claramente o sinal de contaminação pirolítica, que é típico de áreas urbanizadas, né, aqui nessa amostra. Tá? Não vi o sinal de óleo. Mas em duas amostras, uma no Rio Grande do Norte e uma na Paraíba, a gente viu uma contaminação um pouco mais alta, um perfil petrogênico. Tá? Esses dados ainda estão sendo trabalhados, estão sendo interpretados. Eu não tenho como afirmar para vocês que eram as manchas de óleo que chegaram em 2019, mas claramente é uma contaminação petrogênica. Tá? Ou seja, de algum derrame. Se não foi o derrame de 2019, é alguma outra fonte que tinha ali. E na zona costeira, os valores também, de uma maneira geral, foram baixos, foram só 5 amostras, mas 2 amostras que foram coletadas ali na Praia do Cupe, em Porto de Galinhas, os níveis foram mais altos. Tá? Então, essas amostras aqui da zona costeira foram coletadas através de mergulho, da professora Mirella, em parceria lá no embarque com o Greenpeace. E aí, uma das amostras, ela coletou lá, ela viu ali, ó, aqui tem óleo no sedimento. Ela foi lá, coletou o óleo no sedimento, coletou o sedimento onde tinha mancha de óleo e 1 metro depois do lado onde não tinha mancha de óleo. E a diferença de contaminação é absurda. Aonde tinha mancha, a contaminação era alta, onde não tinha mancha era um nível bem natural. Então, isso mostra também a dificuldade da gente coletar a amostra no lugar certo, né? Porque é uma loteria. Você está num barco, joga um equipamento ali, um vanvim para coletar o sedimento, se ele cair 1 metro do lado, ele já pode não pegar o sinal do óleo. Tá? Então, na zona costeira foram só 5 amostras e 2 tiveram níveis bem altos, indícios de óleo. E aqui só para mostrar para vocês o perfil, né? Aqui em preto é o perfil do óleo, tá? E em laranja é o perfil dos fragmentos de óleo, né? E em laranja é o perfil de hidrocarbonetos aromáticos no sedimento. Então, isso aqui é o da Praia do Cupe, né? A amostra que teve a maior contaminação com óleo visível no sedimento. Claramente, os perfis são muito parecidos, né? Aqui no caso do óleo, aquele formato de sino que o Renato falou ontem, né? Em todos esses grupos. E aí o detalhe aqui, por exemplo, que os naftalenos apresentaram já esse outro perfil aqui diferente, junto com os fluorenos, que
pelo que o professor, a aula, né, do Renato ontem, isso aqui já é um indício de intemperismo inicial desse sedimento. Tá? E aí a gente está um trabalho para estudar também o intemperismo do óleo. A Beatriz está coletando óleo até hoje, lá na Foz do Mamucabas. A gente está acompanhando isso, está fazendo a análise desse óleo para investigar o intemperismo natural desse óleo. E eu trouxe aqui para vocês os dados do primeiro ano, que a gente já tem prontos. Então, é lá na desembocadura do Mamucabas, onde entrou óleo, bastante óleo, né? E é que a gente pode ver o acompanhamento temporal dos HPAs totais de outubro de 2019, que seria aqui a amostra de referência na época das manchas, até dezembro de 2020, e aqui a contaminação total de HPAs. Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que os 16 HPAs, que são os não alquilados, representam aí menos de 10% dos HPAs totais que tem no sedimento. Tá? E aí a gente pode ver aqui também que de outubro de 2019 até junho de 2020 houve uma queda na concentração de HPAs totais. E aí depois ficou meio bagunçado. Subiu, desceu, subiu de novo. Chegou lá em dezembro, um nível de contaminação igual a outubro de 19. Né? Isso aqui provavelmente está indicando o quê? Que quando chegou o inverno, aumentou os processos energéticos ali de erosão, e aí começou a desenterrar óleo, que ficou preservado no sedimento durante 6 meses, e aí esse óleo se mostrou aqui que ele estava quase intacto em relação ao óleo que chegou na época do acidente. Tá? E aí se a gente organizou esses dados aqui, assumindo, né, que como referência, um fragmento mais contaminado está mais preservado e um fragmento menos contaminado em termos de HPAs totais já está mais intemperizado, a gente organizou isso e a gente conseguiu ver aqui, então, que nesse gráfico aqui organizando por número de anéis aromáticos, né? Então, esses aqui são os HPAs leves, aqui são os HPAs pesados, e aqui, proporcionalmente, a gente viu que está diminuindo a concentração dos HPAs, proporcionalmente falando, dos HPAs leves nesse óleo. Por outro lado, os HPAs mais pesados estão aumentando sua contribuição percentual nesse óleo. Como a gente sabe que os HPAs mais pesados são os mais tóxicos, então o óleo está se intemperizando, está se degradando, só que por outro lado ele está ficando mais tóxico. O potencial tóxico desse óleo é maior, e aí então daí a importância da gente continuar esses estudos aí para o futuro, para realmente avaliar o real impacto desse óleo a longo prazo nos ecossistemas. E aí, só para concluir algumas considerações, né, a gente viu que a contaminação da água está dentro dos parâmetros da legislação para padrões de qualidade para servir o homem, né, só que aquela contaminação baixa para o homem impactou micro-organismos que estão na base da cadeia alimentar. E isso pode gerar um efeito bottom-up, né? Ou seja, os organismos que estão ali na base, eles podem afetar toda a cadeia trófica que está em cima deles. E para acompanhar isso, como os ciclos de vida dos organismos maiores é muito mais longo, a gente vai precisar de vários anos de estudo ainda para a gente entender tudo isso. Né? A gente viu também que o petróleo afetou negativamente relações simbióticas, como coral, zooxantella, esponja, poliqueta, né, e que esse óleo pode ter afetado o recrutamento de espécies com relevância ecológica e econômica, por exemplo, as larvas dos crustáceos que foram impactadas lá na época. Né? Então, a gente sabe que tem óleo enterrado tanto nos estuários quanto depositado na plataforma continental, mas a questão-chave é que ninguém sabe quanto. Então, a gente não sabe por quanto tempo esse problema vai se perdurar. Né? Esse óleo está sofrendo degradação natural, só que ao mesmo tempo ele também está ficando mais tóxico, porque os compostos mais tóxicos estão aumentando proporcionalmente dentro desse óleo. Tá? E aí, claro, né, a gente vai precisar de mais recursos financeiros, mais tempo para a gente continuar esse monitoramento por longo prazo, para a gente entender os reais impactos desse desastre de 2019 nos ecossistemas. Aí eu tinha para falar, acho que era isso, desculpa eu ter passado o tempo, então eu volto agora a palavra para o Rivelino.